Começa agora o Top 10. Top 10. Top 10. Todas as semanas com os melhores. Com os maiores. Com as menores. Com as piores. Com as mais bizarras. Curiosidades. Com Tato Tarkan e Professor Mauri. Então segura a cadeira, porque vai começar. Vai começar. Vai começar. Sejam bem-vindos a mais um Top 10! Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado ele, Professor Mauri. Raul, seu Tato Tarkan, Raul, querido ouvinte, seja bem-vindo ao Top 10, esse programa delicinha que sai no seu vídeo toda sexta-feira. E toda sexta-feira nós listamos os maiores, os menores, os melhores, os piores, as mais bizarras curiosidades do universo. Mas essa semana vamos falar dos melhores jogos de PC. E é por isso, querido ouvinte, que esse programa chega até você, graças aos nossos amigos da Western Digital. Exatamente! Você aí que está isolado e está jogando bastante, essa lista pode te ajudar muito, mas sabe o que pode te ajudar ainda mais? É um WD Black. Isso mesmo, a linha de SSD da WD, principalmente a linha Black, é sensacional porque ela é pensada para você apaixonado pelos jogos. Os SSDs WD Black com certeza vão te trazer a performance que você precisa para rodar os seus jogos de um jeito inimaginável. Muda a performance da sua máquina dependendo do seu estado. Pode virar um computador novo, ganhar vida nova. É isso aí, sabe aquele jogo que fica naquele load eterno? Com SSD, meu, ela vai mais rápida. E eu posso falar porque aqui na Rede Geek a gente usa a WD Black em várias máquinas, nas máquinas de edição dos nossos vídeos e principalmente nas máquinas que eu uso pra jogar. E aí você aproveita esse momento de isolamento que as pessoas estão trabalhando tudo em home office. Investe na sua máquina de trabalho colocando uma WD Black, porque também vai te ajudar na jogatina. Mas se você não joga no PC, não tem problema, porque a WD também tem HD pra você, isso mesmo, tem a WD Black P10, é um HD pensado para os consoles. Ela tem até 5 teras de capacidade. Para você aumentar o armazenamento do seu PlayStation 4 ou do seu Xbox One. Então, se você quer conhecer toda a linha de SSD ou HD da Western Digital, acesse o link que está aqui no post. Ou é só ir direto para wd.com.br. Mas, seu Tato Tarkan, hoje nós vamos aqui elencar os maiores jogos de PC, mas na sua opinião, né? Exatamente, essa é a minha lista de jogos de PC, os top 10 jogos de PC mais importantes, aqueles que se você não jogou, deveria jogar, e eu queria que você fizesse a sua lista. Então agora, dá um pause, deixa um comentário ou manda pra gente uma mensagem, seja através do WhatsApp no número 11 987656950, lembrando de se identificar, falar o seu nome, cidade, idade, de onde tá falando, ou mandando um e-mail pra podcasts@redegeek.com.br com a sua lista. Eu quero saber a sua lista e aí depois a gente compara. Mas, Tatinho, me conta uma coisa aí, o que você levou em consideração pra montar essa lista? É performance? É gráfico? Olha, de verdade, eu levei em consideração o meu coração. Ah, que bonito. É verdade, é verdade. Eu levei em consideração o meu coração. Tem, obviamente, jogos que foram importantes na história dos jogos de PC, mas tem muita coisa ali que também foi muito importante pra mim. Acho pra que sua história. É, pra minha história. Então, o ranking tá meio que um misto das coisas que eu considero que são realmente importantes e coisas que marcaram muito pra mim. Obviamente, também por conta disso, muitas coisas ficam de fora. Então, não fique chateado, não significa que o jogo é ruim, pô, o que eu não gosto de Minecraft, por exemplo. Eu adoro Minecraft. Eu tenho Minecraft em praticamente todas as plataformas que eu jogo. Mas não entrou na lista. Porque não necessariamente marcou a sua história, é isso? Eu gosto, mas não tá nos meus top 10. Entendi. Assim como, sei lá, Red Dead Redemption é um jogo fantástico, fenomenal, um dos melhores jogos que eu já joguei. Mas eu joguei ele no console e eu não sei, não tem cara de PC game pra mim. Então não entrou nessa lista. Apesar de você conseguir jogar num PC, sim, pra Tato Tarkan, ele é um jogo legal pra se jogar no console. Então, quando tiver o top 10 jogos de console de Tato Tarkan, aí pode ser eu sei que, por exemplo, já aproveitando e fazendo as menções honrosas, muita gente pode sentir falta dos
MOBAs da vida. Então, League of Legends, adoro League of Legends, Dota, Heroes of the Storm, são jogos fantásticos, mas que não couberam, senão teria que ser um top 30. Assim como eu joguei muito The Sims, adoro The Sims, mas eu não consigo colocar eles nos top 10. Nem SimCity, adoro SimCity, Mas não é top 10. só pra não deixar sem falar, eu preciso colocar nas menções honrosas Roller Coaster Tycoon. Jogo clássico de fazer parques de diversões. Fantástico. É muito bom esse jogo. E Elefute. Caralho, Elefute também é um outro que tá... Sempre foi muito bom. só não tem bons gráficos. O jogo é uma planilha de Excel. Você não precisa de um SSD WD Black, mas tá lá, né? Esse jogo não precisa. Então tem muita coisa. Eu quero de verdade que você também faça a sua lista e compartilhe comigo. Mas essa é a minha lista dos meus melhores jogos de todos os tempos para PC. Para o Tato. E na 10ª colocação, vamos abrir esse top 10 com Half-Life. Nunca joguei. Você nunca jogou? Nunca joguei, cara. Nunca me atraiu esse tipo de jogo. Cara, assim, na verdade, Half-Life foi um dos jogos que marcaram a história dos games pra sempre. Pra você entender o impacto, basicamente não existiria Steam se o Half-Life não tivesse sido um sucesso. Da Steam eu sou fã. Então, professor Mori, sem contar que foi um marco na história dos jogos de FPS. Não só pelo elemento da história que estavam lá, por conta da engine que é utilizada no jogo, mas pela construção do jogo mesmo. É um jogo muito envolvente, ele é um clássico, ele só não sobe mais na lista por conta da conexão. Teve jogos da mesma época que eu me conectei mais, ou ainda, tem filhos do Half-Life que eu me conectei mais. Entendi. Mas assim, de verdade, se você não jogou Half-Life na sua vida, eu realmente aconselho que você jogue. Ainda dá para jogar muito bem o primeiro, todos os episódios do segundo estão realmente recomendados. Eu começo a jogar quando sair o terceiro, então. Talvez você nunca jogue. Porque se depender do game, do Zamori, nunca teremos uma versão de Half-Life 3. Acho que nenhum jogo da Valve, né? Então, pois é, a Valve tem um problema muito sério. Mas todo elemento, a construção do Half-Life abriu portas para uma nova geração de FPS. Então, se você gosta de um FPS atual e não jogou Half-Life, volta no tempo, porque com certeza você não vai se arrepender. Eu tenho ele no meu Steam. Você tem no seu Eu Steam? tenho, eu comprei aquele pacote Origin, sabe, da Steam. Então, precisa jogar, mano. tem, tá lá, tá prontinho pra jogar. A sua máquina roda numa boa. Porque a minha máquina do dia a dia nem é uma máquina gamer. Hein? Vale a pena, se você não tem na sua lista, garante, porque é um jogaço. 9. Na 9ª colocação, eu vou pagar de maduro porque vou falar de Civilization. Puta, adoro esse jogo, velho. Adoro esse estilo de jogo. Se você perguntasse pro Tato de 15 anos de idade, nesse tipo de jogo de estratégia, qual era o favorito dele, eu acho que eu ficaria em dúvida entre World of Warcraft, Age of Empires, StarCraft. De verdade, assim, jogos que foram muito marcantes. E tem a versão também, esse tipo de RTS de Star Wars, que foi muito marcante pra mim. Eu joguei muito. Ah, aquele que a gente nunca conseguiu achar pra jogar de novo. Nossa, assim, de verdade, eu tenho ele no Steam, mas não é mais tão legal. Depois que eu amadureci, que eu fiquei mais velho, de verdade, o jogo que fez diferença pra mim foi jogo de estratégia, mais baseados em turnos. E o Civilization é algo imperdível, assim, toca o coraçãozinho. Caramba, de verdade. A brincadeira de você criar sua própria civilização, fazer o desenvolvimento econômico, político, tecnológico, militar, é muito divertido, né? Tipo, você fica com aquela sensação sempre, é só mais uma rodada, é só mais uma rodada, é só... Ah, se eu segurar mais 2 rodadas, eu desenvolvo tal tecnologia. E quando você vê, são 7 horas da manhã de novo. Eu acho que tem uma coisa até da maturidade vindo junto com isso, eu tô fazendo essa brincadeira, porque tem uma questão de ritmo do World of Warcraft, do StarCraft e do Age of Empires, porque por ser um jogo de estratégia, mas de tempo real, tem uma questão também técnica de capacidade
de velocidade, de clique, e que o Civilization não tem essa necessidade. É muito mais um xadrez complexo pra caralho do que só o tempo que você clica e manda uma tropa matar outra, entendeu? Sim, não, acho que é isso. Até porque dentro de Civilization, você não precisa guerrear, né? Você pode simplesmente desenvolver a Vencer por tecnologia. É isso aí, por conquista do espaço. É bem da hora, bem da hora. Civilization 6 é um jogo que agora é o jogo mais atual da série, né? Mas, honestamente, todos os que eu joguei são fantásticos. E eu aproveito pra deixar aqui no meio a menção honrosa do Age of Empires, do World of Warcraft, que eu joguei muito, e também StarCraft, que são jogos que têm essa mesma pegada. Eu sei que RTS e o por turno são jogos diferentes, com pegadas diferentes, mas são jogos que me agradam bastante e que, pra mim, estão na mesma leva. O emocional, eu coloco tudo no mesmo pacote. Você fazia LAN party, colocava todos os PC na mesma sala, pegava um roteador, ligava todo mundo. Eu fiz isso com todos os jogos. Eu fiz isso com World of Warcraft, fiz isso com Age of Empires, fiz isso com StarCraft e fiz isso com Civilization. Apesar de que Civilization entrou na minha vida já na minha vida mais adulta, mas eu fiz isso, sei lá, com você, com o Rafa, com a minha esposa, botamos todo mundo ali e começamos a tirar uma partidinha junto, sabe? É muito gostoso fazer isso. Dá pra jogar online também, sem dor de cabeça. Nossa, como eu gosto de Civilization. Como eu gosto. 8. Na oitava colocação desse top 10, vamos para o óbvio, Doom. Cara, acho que foi o primeiro jogo com gráficos excepcionais que eu já joguei. É verdade. Já exigiu muito pra rodar Doom, professor. Cara, sério, eu joguei Doom pela primeira vez, foi no meu primeiro computador, que era um 486, naquele disquete flopzão, sabe? Ah, sim. Puta, foi quando eu joguei Doom. A primeira vez que eu joguei Doom foi um dia das crianças, porque era o dia que as crianças iam pro escritório. E aí meu pai levou pro escritório dia dos filhos do escritório. Dos filhos, é porque era dia das crianças, dia dos filhos do escritório. E aí meu pai me levou pro escritório e aí uma das pessoas que trabalhava lá tinha Doom instalado no computador. Ah, que transgressor. E eu fiquei, sei lá, meia hora jogando Doom, porque na minha cabeça foram um dia inteiro, mas provavelmente foi o que deu pra fazer no... Ou eles realmente mataram o trabalho aquele dia e foda-se, é o dia das crianças. Mas na minha cabeça, sei lá, eu joguei muito. Hoje eu tenho consciência que deve ter sido uma meia hora. Mas foi um jogo extremamente marcante, sem contar que eu tô falando do primeiro FPS de todos os tempos. Sem contar que a trama do jogo é extremamente envolvente. Não, cara, é um fuzileiro espacial posicionado em Marte pra conter uma invasão de demônios depois de um teste de teleporte que dá errado e ele acaba indo pro próprio inferno. Num cenário de descanso de tela do Windows 95. Que pra mim era, na verdade, aqueles labirintos, né, do Windows 95. Era uma referência direta a Doom. E o Wolfenstein, porque o Wolfenstein tem que estar na mesma lista também, que é cara... Ah, tu é só 10. Para de colocar outros jogos aí. Tem que estar junto. Disfarçando. Tem que estar junto, Mauri. Doom e Wolfenstein são jogos que não tem como você falar de um e não falar do outro. Tá casado, Mauri. A diferença é que um está lutando contra seres demoníacos hiperdimensionais e no outro você tá matando nazistas robôs alienígenas. Sem contar a parte dos códigos do jogo que, são muito marcantes. Caralho, tipo, IDDQD. Certeza. Nossa, velho. Eu tinha um caderninho com esses códigos. E aí você ia lá, abria código de comando, colocava IDClip, IDDQD, e ia, tipo, ativando os modos do jogo pra você jogar de formas diferentes. Nossa, cara. Que saudade. Cara, IDDQD é uma referência. Se você não sabe o que é IDDQD, eu nem vou falar. Nem vou falar. Tem que jogar Doom. Aí você vai procura IDDQD, você vai encontrar. Isso, inclusive, é um filtro, né? Você sabe a idade da pessoa, se ela identifica IDDQD, outra pessoa. Outra geração. 7. Na sétima colocação desse top 10, estamos falando de um dos maiores FPS de todos os tempos. Sim, Quake.
Você gosta de FPS, hein, Tateira? Cara, eu gosto, professor Mauri. Eu acho que eu tenho fases na vida que eu gosto mais de um tipo de jogo, outras fases eu vou pra outro tipo. Eu tenho algumas coisas que eu navego aí nesse universo. Certo. Pra mim, me agrada FPS, jogos de mundinho e jogos de estratégia. Ah, jogo de carrinho, de navinha, não é? Por exemplo, eu gosto, mas não gosto tanto quanto eu gosto desses. Entendi. E Quake foi um jogo que foi extremamente marcante pra mim, porque foi o primeiro FPS que eu fiz LAN Party. De reunir os amigos, cada um levar sua CPU, Nossa, velho. conectar os cabos de rede, exatamente, na switcheira ali, conectar um monte de cabo, aquela Não era bagunceira online, de galera. fio. Não era online, era na rede local. A gente fazia na rede local, abria um servidor e rodava todo mundo junto. Caralho. Sem contar que quando você usa a bazuca e atira no próprio pé, você pula mais alto. Você dá, caralho, Você dá clássico. quando você pega a manha de sair correndo, pular e atirar o canhão e sair voando mais rápido. E o Quake foi um jogo que, de fato, pra mim, ele construiu e foi mais uma evolução do FPS depois de Doom e Wolfenstein. Ele foi o próximo salto porque ele adicionou novos elementos com outros tipos de arma, por exemplo. Sim, que depois acabou se tornando referência pra vários jogos, né? Exatamente. E aí, essa construção com outros tipos de arma, inclusive, deram origem a outros jogos, como, por exemplo, Team Fortress nasceu como um mod de Quake. Que é um puta jogaço também, né? Ele nasceu por conta da possibilidade criada com as diversas armas possíveis. Posso? Ah, não, eu não vou falar um jogo, porque vai estar na minha lista, vai ter no meu top 10. Vai ter o top 10 PC Games do Mauri. Nossa, esse dia vai ser louco. Mas a ideia de ter o Quake aqui na lista é porque a história do jogo é fenomenal. Particularmente, o Quake 1, 2 e o 3 são fantásticos, mas eu me lembro de como o Quake 1 me marcou, tanto que até hoje é um jogo que eu tenho vontade de colocar na máquina e fazer uma LAN Party, e eu me lembro dos mapas. Eu acho que até hoje eu saberia me locomover em todos os mapas de Quake. A memória muscular vai vir na tona. Fazer o Rocket Jump é certeza que eu faço é como andar de bicicleta. Se você pegou uma vez, vai sempre. É pra sempre. Na sexta colocação do Top 10 temos GTA! Mas qual? De verdade, eu acho que é difícil falar, mas o meu favorito é o quinto. GTA V. GTA V, inclusive, agora parece que tá rolando promoção aí. Tá de graça, Mauri. Que beleza. Não, acho que até você ouvir esse podcast já não tá mais de graça. Mas já esteve de graça agora. Se você perdeu, recomendo comprar porque é um baita jogaço. Eu zerei GTA V acho que umas 3 vezes. Caramba, com personagens diferentes? Não, na verdade você muda os personagens ao longo do jogo. Eu não me diverti tanto de jogar online, mas é um jogo que funciona muito bem online. A história dele é muito boa. E GTA, acho que vale citar como, na verdade, uma franquia. Eu joguei o primeiro GTA no PC, velho, quando você tinha aquela visão de cima do mapa. Exatamente. Você viu o carrinho andando e que tal. você recebia o telefoninho, ficava aquele... Era muito bom. Era da hora demais. E a história, obviamente, não era tão bem desenvolvida ou elaborada, ou a gente não entendia inglês o suficiente, mas era um jogo extremamente divertido e ele tinha aquele quê de violência. E aí depois, quando a gente chegou em Vice City, assim, obviamente isso tudo impactou na história dos games e o desenvolvimento da Rockstar fez com que ela chegasse ao como hoje ela tá pra poder desenvolver um jogo como GTA V, como L.A. Noire, Red Dead Redemption, o Bully, sabe? Jogos que são icônicos dentro dos jogos de PC. Mas sabe o que eu acho que é mais da hora dentro do GTA V e que marcou muito também o seu surgimento? A parada de ter um mapa aberto, sabe? Você poder rodar pra onde você quiser, não importa. Tipo, é como a vida, né? Se Sim. tem aquele espaço, você pode ir até lá. E eu acho que esse é um dos elementos principais da história do GTA e da construção do conceito de sandbox mesmo. De você ter um mundinho. Esse jogo de... Porque aí, cara, é jogo de mundinho. Você entra nesse universo, você pode navegar, ir pra onde quer que você vá. E aí, óbvio que entram outros jogos na lista, que eu também acabei jogando mais no console do que joguei no PC, mas que são jogos referências de mundinho, tipo Assassin's Creed, cara. Sim, com certeza. E é muito louco isso, porque você pode seguir a missão que é dada, mas você pode criar sua própria história ali. Então, de verdade, assim, GTA é um jogo que eu recomendo fortemente, por curiosidade, pelo menos, joga o primeiro e o segundo, que são espetaculares. Vice City é outro extremamente marcante, e tem vários da série que são extremamente recomendados, mas GTA V tá no meu coração. Eu joguei muito esse jogo.
5. Na quinta colocação nesse top 10, vamos com Counter-Strike! As lan houses da década de 90. É um fenômeno. Sem contar, e os terceiros vão descendo a ladeira, levando tiro pelas pernas, pelas costas. e todas as trilhazinhas do CS Rio, cara. Sim. Meu vizinho jogou uma semente no meu quintal. De repente botou um tremendo matagal. Cara, é assim, Counter-Strike é muito mais do que o fenômeno só do jogo e do desenvolvimento do FPS e da brincadeira de como o jogo funciona e a fórmula do polícia e ladrão, né? Do bandido e o mocinho. Sim. Mas do desenvolvimento também da estratégia de trabalho em equipe e jogo, tanto em LAN quanto online, com conversa, com a equipe conversando e montando uma estratégia de ir pra um lado e de ir pro outro. Assim, de verdade, Counter-Strike acho que foi muito mais marcante, por isso que ele acaba subindo mais na lista, mas ele também foi marcante pra história dos jogos de PC. E o brasileiro tá amarrado nisso, cara. Abraçou a parada, né? Abraçou a parada. O crescimento das lan houses no Brasil, na minha opinião, deve-se muito mais a Counter-Strike do que ao desenvolvimento da internet, dos e-mails. Deixa eu ir mandar um e-mail com o meu currículo. Mãe, eu vou lá mandar um currículo e na verdade você ia jogar Counter-Strike, cara. E podiam ter outros jogos na lan house, tinham clássicos jogos de estratégia. Óbvio que eu joguei outras coisas nas lan houses também. Mas CS, cara, era assim, um fenômeno, cara. Um fenômeno. Eu queria só ler aqui um comentário que o Barone, que trabalha aqui com a gente na equipe, deixou aqui também na nossa foto, que é muito bom. Ele falou assim: aliás, só quero deixar um comentário aqui que eu fui integrante do TDT, o Taberna Dracon Team, que era uma lan house ou um antro de RPG também, que ficava lá no extra do Shopping ABC Plaza em Santo André. Então, cara, foi um fenômeno isso. E a parada de você fazer parte de um clã, cara, era realmente uma parada fantástica. A Monkey cresceu muito aqui em São Paulo. Sim. E tinham grandes lan houses na minha cidade onde eu cresci. E a gente fazia os corujão, Mauri. Batia uma pizza ali, você pagava o serviço do corujão, que já vinha com pizza e refrigerante, e a jogatina até de madrugada, virava à noite. É muito louco porque, né, pelo menos na minha visão, o CS colaborou pra hoje existir um mercado de esportes, né, cara? Sim, não, e até pro nascimento de outros jogos, como Battlefield, como Rainbow Six, sabe? Outros jogos também foram influenciados pelo Counter-Strike. Então, é um jogaço. PUBG também teve influência disso. Fortnite. A dinâmica de você jogar em pares um jogo de FPS não seria como é hoje se não fosse por Counter-Strike. 4. Quarta colocação desse top 10, vamos para um clássico que permanece bom até hoje. Sim, Diablo! A única coisa que me incomoda em Diablo é o jeito que faz pra andar com o personagem. Sério, me irrita, tem que ficar clicando pra fazer ele andar, mano. Cara, mas é toda a dinâmica do jogo, Não Mori. faz sentido isso. E aqui a gente já tá entrando numa outra fase de jogos do meu coraçãozinho, Mauri, porque a gente já tá os top 4, a gente já passou da metade dessa história, cara. Agora aguenta, coração. Agora aguenta, coração. E é óbvio que eu gosto muito de Diablo 2, eu gosto muito de Diablo 3, eu torço muito pelo Diablo 4, mas o Diablo 1 também, assim, sem sacanagem, acho que foi um dos jogos que eu mais joguei na minha vida. Eu consegui uma cópia original, na época, numa revista de games. Olha! Instalei esse jogo em, sem sacanagem, umas 6 gerações de PC. Eu tô falando de mais de 10 anos jogando o mesmo jogo, em loop. Cara, a primeira vez que eu joguei Diablo, sabe onde foi, cara? Lá na casa do Montanha, velho. Caramba, na casa do Montanha. Que ele comprou o jogo oficial, sei lá, numa Saraiva da vida, foi no shopping, comprou, e aí falou, olha isso, vamos jogar. E aí instalou lá no Windows 95, foi muito louco, velho. E era um jogo que eu gostava muito também de jogar em party, de colocar 2 máquinas um do lado do outro e varar a madrugada jogando Diablo, cara. Enfrentando o Carmunhão, o pé cascudo. Descendo as masmorras, enfrentando açougueiro, cara. Açougueiro. Tá, inclusive, um dos meus personagens favoritos de Heroes of the Storm. O açougueiro é fantástico. E o desenvolvimento todo do jogo é
muito bom. Eu sou fãzaço. Devo dizer ainda que o Diablo 3, apesar de termos fãs que não gostam tanto da franquia ou que se desanimaram logo no começo, que o jogo teve alguns ajustezinhos e tudo mais. Eles colocaram o Seu Madruga pra fazer vender chapéus, roupas usadas. Não tem como dar errado um jogo desse. O jogo, realmente, a localização do jogo merece palmas do Diablo 3. E que é uma outra coisa que essa geração atual tem, né, cara? A gente tem localização. Na época a gente só jogava e era inglês. E é isso, né? Mas além do clima sombrio de Diablo e toda aquela parada, eu admito que eu continuo jogando Diablo hoje como se não houvesse outro jogo. Tem meses, assim, que eu me conecto com Diablo e eu faço LAN party com a minha esposa em casa. Vocês dois? Só os dois. Assim, senta na mesa de jantar. Senta na mesa de jantar e a gente passa um final de semana jogando Diablo. Ah, que delícia. Até porque agora, né, no isolamento, ajuda bastante. 3. Na terceira colocação, eu quero falar de Left 4 Dead 2. Especificamente 2. É porque o 2, no final das contas, acabou recebendo atualizações. Então ele tem vários mapas do 1, tem personagens do 1. Então, pra mim, o 2 acabou virando um completão, entendeu? Sim, sim. Se você vai escolher o 1 ou o 2, eu compraria o 2, porque já tem mais opções, mais armas, mais personagens, mais mapas. Então... Não, Left 4 Dead é uma delicinha, velho. E é um jogo muito gostoso de jogar com a galera. O cenário de você ter 4 pessoas que precisam sobreviver ao apocalipse é muito da hora. E essa dinâmica de terem 4 jogadores, eu acho que ela funciona muito bem. Tanto nos modos história, né, de você ter que concluir o mapa e tentar concluir o mapa com o máximo de jogadores possíveis vivos, pra deixar claro pra quem nunca jogou Left 4 Dead, de um apocalipse zumbi. Sim. Tem também aqueles mapas aonde você joga também com os zumbis, de você ter 4 jogadores lutando contra 4 jogadores, e aí um assume o time dos zumbis e o outro assume o time dos sobreviventes. Então é muito bacana aí que aí fora as hordas vocês vão pegando, você pega um tank, você pega um boomer, você pega um speeder, e aí a dinâmica todo o jogo é legal, e a parada de terem os personagens que são extremamente carismáticos dentro de um FPS, por mais que seja um modo história, eu não consigo explicar muito bem isso pra uma pessoa que nunca jogou um Left 4 Dead, mas ele tem história, mas ao mesmo tempo não tem história. Você consegue jogar ele desenvolvendo mapa por mapa e concluir o jogo todo, ou só pegar um mapa do meio e falar, vamos só tirar, fazer esse ponto. Fazer essa partidinha, sabe? É muito legal, e você vê da onde que os personagens saem, né, dentro desse universo do apocalipse zumbi. Eles saem de um ponto e tem que chegar até um ponto de encontro final. E tudo isso vão sendo as fases de você terminar um ponto de encontro e ir para um outro ponto de encontro e segurança, e ter que ir curando os colegas, e ter que ir lidando com hordas e com alarmes. E todo o universo de apocalipse zumbi é muito bem amarrado em Left 4 Dead. Eu acho que de todos os universos de apocalipse zumbi, tô falando de filmes, séries, livros, desenhos, jogos, tudo. Pra mim, o meu favorito é em Left 4 Dead, por conta das mutações que acontecem, dos zumbis correm e que andam, e da maneira como o universo é amarrado. Não, e eu acho que um fator extremamente importante pra Left 4 Dead 2, né, ou a franquia funcionar muito bem e ter um fator replay muito grande, é a inteligência artificial, que consegue entender o seu comportamento e ir liberando hordas e dificuldades de acordo com o seu desenvolvimento. Então, é muito louco, né? Porque cada vez que você joga vai ser um jogo diferente. Sim, e tanto é que se o time começa, por exemplo, fica aqui a dica pra vocês, se o time demora muito pra avançar no mapa, ele começa a lançar mais e mais e mais horda. Ele dificulta pra você se você não tá no ritmo certo. E essa maninha, assim, é uma coisa fantástica. Se você nunca jogou Left 4 Dead 2, compra agora. É um jogaço que não envelheceu. Ele é tão bom que mesmo que o gráfico talvez tenha envelhecido um pouco, mas muito pouco. Mas a jogabilidade é uma delícia. É uma delícia. Tem que jogar online. E aí, posso aproveitar só amarrar no final? Team Fortress 2, tá na mesma leva. Eu joguei tanto Left 4 Dead 2 como Team Fortress 2. Já fiz a menção. Mas são estilos bem diferentes. São estilos bem diferentes. Mas é que era assim, quando eu cansava de Left 4 Dead 2, eu jogava um pouquinho de Team Fortress. Tá certo. 2. E na segunda colocação desse top 10, vamos com Portal.
Uou, que jogaço. Cara, talvez eu tenha falando um pouco mais da Valve aqui, como desenvolvedora nesse top 10, mas de verdade, eu acho que o ponto principal é a inovação do FPS. Porque FPS, na verdade, tá muito associado a dar tiro, matar, enquanto o Portal, na verdade, é um estilo de visão, né? O Portal, ele é um jogo de lógica, ele tá muito mais pra um puzzle em FPS do que numa outra dinâmica, e tem essa questão da sobrevivência, a ironia da GLaDOS, que acho que tem que ser citada, a história de Portal é fantástica, e o Portal, até tive uma conversa muito bacana mesmo com o nosso querido amigo, o Flynn da Cavalaria, o Chips, e ele me explicou de como os desenvolvedores às vezes veem a mecânica como a coisa mais importante dentro de um jogo. E eu acho que Portal foi o jogo que deixou isso claro pra mim. A mecânica do jogo influencia em como a história é construída, em como todo o resto do jogo funciona. E pra mim, Portal virou uma chave na minha cabeça do que os jogos eram capazes de fazer. Tanto um quanto dois. Isso que eu ia falar, tanto um quanto dois, que na verdade o um é só o tutorial praticamente, né? E assim, e como o jogo tem, sei lá, você joga 6 horas do jogo ali, 4 horas do jogo, primeira vez que você tá jogando, né? E aí você fala, legal, e aí você vê que você acabou aquilo e era um tutorial. E aí tem o final do jogo que é mais metade da história. Sim. É muito bom, cara. E como ele vai construindo isso, ele vai mexendo com a tua cabeça. É um jogo fenomenal que não podia faltar. Eu acho que, inclusive, Portal não pode faltar em nenhuma lista dos top 10 melhores jogos de ninguém, viu? Só de você que não jogou, mas aí você tá errado. Jogue. Tem que jogar Portal. Recapitulando. E se você aí do outro lado está tão perdido quanto eu nesse top 10 de PCs gamers e Tato Tarkan, é agora o Recapitulando. 10. Na 10ª colocação temos Half-Life. Eu prometo que eu vou jogar. Tem que jogar, amor. 9. Na 9ª colocação, Civilization emendando World of Warcraft, Age of Empires e StarCraft. É só 10 jogos, Tato, para com Eu isso. tô roubando. 8. Na 8ª colocação temos Doom, o clássico. E você também roubou colocando Wolfenstein. 7. Na 7ª colocação temos Quake. Ah, que delícia. 6. Na 6ª colocação eu citei GTA V. E toda a franquia. E todos os jogos da Rockstar, é verdade. 5. Na 5ª colocação, o clássico da Lan House, Counter-Strike. Deu até vontade de fazer um corujão. Pô, da hora, mano. 4. Na 4ª colocação, Diablo 1, 2 e 3. Só não gosto de ficar clicando pra andar. Isso É me bom, mano. irrita. Não se acostuma. 3. Na 3ª colocação, Left 4 Dead 2. E no final você ainda citou Team Fortress. Para com isso. 2. E na 2ª colocação, Portal. Você citou o 1 e o 2. É verdade. E na primeira colocação, vamos falar com um dos melhores, dos maiores, dos mais fantásticos jogos de todos os tempos e o meu favorito, sim, Full Throttle! Ah, malandro! Eu só não coloco a trilha porque a gente pode tomar um processinho. Meu advogado falou que eu não posso colocar a trilha. Eu aproveito aqui pra fazer a menção rosa pra todos os jogos Pelo amor de Deus, e da LucasArts. virou top 52 de Tato Tarkan esse jogo. Não, esse foi jogo assim, não, esse top 10. Olha, de verdade. Assim, dos jogos de Adventure e dos point and clicks, Full Throttle é com certeza o jogo mais marcante. Por mais que eu ame Monkey Island ou ame The Dig, sabe? De verdade, Full Throttle tem toda a construção de como o jogo funciona, dos gráficos. E eu me lembro a primeira vez que eu vi esse jogo, que era na casa de um primo de consideração. Sabe aquele primo de consideração, que é filho ali. do tio de consideração, que ele tinha comprado um kit multimídia na época. merda. E aí, Full Throttle com trilha sonora e aquelas animações. E eu me
lembro de ficar uma tarde inteira e praticamente zerar o jogo ali. Não, é muito louco, cara. Aquela parte do ferro velho, aquilo... Nossa, eu fiquei horas preso naquela parte do ferro velho, mano. E que hoje em dia a gente joga uma vez por ano e aí conclui de cabeça. Mas quem não queria fazer parte dos Polecats? Não, eu faço parte do podcast. Mas tem, inclusive, a jaqueta. É meu sonho ter essa colete. jaqueta, mano. Eu ainda vou fazer essa jaqueta. Mas toda aquela parada do Corley Motors, que era tipo a Harley Carros Davidson, voadores. né? Sim. Mas as motos da Corley Motors, que aí acabam começando a fazer vans voadoras. Que é meio que uma parada de, tipo, gangue de motoqueiros meio futurista, que tá num mundo meio distópico, meio cyberpunk, meio... É pré-Mad Max aquilo, né? É, tipo, tem uma pegada de Mad Max e tem todo um toque de humor da LucasArts. Então, se você nunca viveu, porque não é jogar, é viveu Full Throttle, eu altamente recomendo e tem uma remasterização. Então, isso que é o mais da hora, Tato, porque fez a remasterização de áudio, mas também de gráficos. E no jogo, né, nesse remaster, aí você pode clicar pra ficar vendo o gráfico original e o gráfico atual. Só que o que é muito louco, né, eu fui jogar e aí, a primeira vez que eu joguei o remaster, eu falei, putz, mas o que fizeram de remaster? É exatamente assim o jogo. Que era como você imaginava, E né? aí, quando apertaram o botão pra mostrar o original, mostrou aqueles quadrados, eu falei, não era não, volta pro outro jeito. Volta pro original. Porque é como eu vi aquilo. É, e eu acho que tinha muito disso, que a gente complementava com a imaginação, né? É isso aí. E a nossa memória afetiva fazia com que a gente, sei lá, guardasse um jogo na cabeça que não existiu. E ainda assim, cara, acho que um dos jogos mais incríveis que eu joguei, e eu não tenho como falar com mais carinho do que falar de Full Throttle. É um jogo espetacular e que eu jogo praticamente todos os anos e que tem em todas as plataformas. Então jogue Full Throttle, faça como tá certo. Pelo menos uma vez por ano, Full Throttle. Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes, como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoie. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção, Laura Canteiras. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Arte, Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts em redegeek.com.br.